Três representações pedem ao TCU e ao MPF para apurar se governo criou orçamento secreto. De acordo com o jornal, o Estado de S. Paulo, orçamento secreto, permitiria a parlamentares, em troca de apoio ao governo, indicar emendas em valor superior ao limite. Ministério nega. Três representações protocoladas nesta segunda-feira, 10, pedem ao Tribunal de Contas da União, TCU, e ao Ministério Público Federal que investiguem se o governo criou um orçamento secreto, em troca de apoio parlamentar, segundo apontou o jornal, o Estado de S. Paulo. De acordo com reportagem do jornal publicada neste domingo, 9, o governo federal teria montado um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais por meio do qual deputados e senadores aliados indicavam obras públicas e compra de equipamentos em suas bases eleitorais. Parte dos recursos teria sido destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas com valores superfaturados, segundo o jornal. O Ministério do Desenvolvimento Regional contesta a reportagem e afirma que não há irregularidades. Leia mais sobre a manifestação do Ministério ao final desta reportagem. Das três representações, duas são dirigidas ao TCU e uma ao Ministério Público Federal. Ao TCU, recorreram o subprocurador-geral da República Lucas Furtado e o deputado federal Marcelo Freixo, PSOL Rio de Janeiro. A bancada do PSOL na Câmara fez representação à Procuradoria-Geral da República. Os deputados e senadores têm direito às chamadas emendas individuais, limitadas a 16,3 milhões de reais por parlamentar, metade vai obrigatoriamente para a saúde. O chamado orçamento secreto permitiria que indicassem obras em valores superiores, executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf, estatal subordinada à pasta. Na representação que protocolou no TCU, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pede a adoção das medidas necessárias a apurar a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro criou orçamento secreto em troca de apoio parlamentar, promovendo a análise, de maneira urgente e aprofundada, do esquema denunciado pela reportagem do site Estadão, de modo a identificar as fragilidades da metodologia de distribuição de recursos a parlamentares e determinar as alterações necessárias ao procedimento denunciado. Segundo Furtado, a verba do orçamento paralelo seria aplicada, à margem de todo o regramento constitucional, legal e regulamentar, em ofensa ao princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos orçamentários entre os parlamentares no regime das emendas individuais e sem a transparência que requer o uso de recursos públicos. Ele diz, ainda, que os fatos denotam, em tese, inadequada execução orçamentária, motivada supostamente por interesses políticos, podendo caracterizar eventual crime de responsabilidade, por atentar contra a lei orçamentária. Líder da minoria na Câmara, o deputado Marcelo Freixo, PSOL Rio de Janeiro, enviou uma representação à presidente do TCU, ministra Ana Arraes. No texto, o deputado pede que a Corte instaure uma auditoria para apurar todas as circunstâncias denunciadas pela reportagem e eventuais responsabilidades. Na representação, Freixo lembra que os 513 deputados e 81 senadores têm direito a indicar, no máximo, 8 milhões de reais em emendas por ano, além dos 8 milhões de reais que vão necessariamente para a saúde. No entanto, os parlamentares que apoiaram os candidatos do governo nas eleições para as presidências das casas do Congresso Nacional conseguiram expandir o poder de direcionar gastos do orçamento, argumenta. Ele afirma, ainda, que as possíveis ilegalidades apontadas pela reportagem de O Estado de S. Paulo não se deram apenas no âmbito do desvio de finalidade na utilização de verbas públicas. Há também superfaturamento na compra de produtos agrícolas.
A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados ingressou com representação no Ministério Público Federal, MPF, contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, e o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Pinto. Os deputados do PSOL argumentam que a reportagem revela um esquema que atropela leis orçamentárias, regras legais e a Constituição Federal. Para além disso, tem o objetivo de dificultar o controle do Tribunal de Contas da União, TCU, e da própria sociedade, contrariando princípios administrativos consagrados. Os acordos para direcionar o dinheiro não são públicos e não têm transparência, diz a representação. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional contesta a reportagem. A pasta afirma que é do Congresso a prerrogativa de indicar recursos da chamada Emenda de Relator Geral do Orçamento. Essas emendas são indicadas no processo orçamentário com o código RP9. O RP9 foi criado por iniciativa do Congresso Nacional em 2019, e não pelo Executivo, como erroneamente tenta afirmar a manchete do jornal. A reportagem teve acesso, por exemplo, aos ofícios de parlamentares da oposição que tiveram indicações contempladas dentro do RP9, mas preferiu omiti-los, divulgando apenas os da base aliada e deste ministério, diz o ministério. Sobre o possível superfaturamento, o MDR afirma que a planilha de valores dos equipamentos agrícolas adquiridos, a qual a reportagem teve acesso, foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019, é apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações dos equipamentos, a marca e os itens disponíveis, fatores que podem alterar o custo final.